Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. O clima está fervendo nos bastidores de Belo Horizonte. Uma oferta milionária caiu na mesa do Atlético MG que promete abalar estruturas. O Arsenal teria jogado na direção do Galo uma proposta superior a 28 milhões de reais para levar Gustavo Scarpa embora. A notícia, ainda não oficializada pelo clube, já gera um frenesi entre a diretoria, a comissão técnica liderada por Cuca e a torcida, que agora se vê diante da possibilidade de perder uma das peças mais influentes do meio-campo. Gustavo Scarpa, que chegou ao Galo com status de maestro e ambição de títulos, rapidamente se tornou sinônimo de criatividade em campo. Sua visão de jogo, os passes cortantes e a capacidade de articular jogadas ofensivas renderam a admiração dentro e fora de BH. A tentativa do Arsenal não é surpresa para quem acompanha o futebol sul-americano de perto, mas o tamanho da proposta, ultrapassando os 28 milhões de reais, elevou o tom do impasse. Seria essa cifra motivo suficiente para o Galo abrir mão de um de seus principais nomes? Hoje, o cenário do clube no Brasileirão, ainda em andamento em agosto de 2025, coloca o Galo em uma posição de protagonismo? A resposta é um claro não. Sob o comando técnico de Cuca, o time ocupa a 11ª posição na Série A, de acordo com os registros oficiais da temporada de 2025. O desempenho é abaixo do esperado para um clube que carrega a ambição de disputar títulos nacionais e internacionais ano após ano. A performance recente mostrou que o time atravessa um momento de instabilidade, tornando a eventual saída de Scarpa ainda mais complexa de gerir. Esse quadro reforça uma questão inquietante. Como reagiria o elenco, já abalado pela irregularidade na tabela, ao ver seu principal cérebro criativo sendo negociado? Cuca, técnico do Galo desde dezembro de 2024, sabe bem o peso que o jogador tem na estrutura tática. A saída de Scarpa, portanto, mexeria diretamente na espinha dorsal do time e poderia comprometer ainda mais a campanha, que já carece de soluções imediatas. Nos corredores administrativos, a proposta do Arsenal é tratada com a cautela típica de decisões que unem urgência financeira e dor esportiva. A diretoria avalia os prós e os contras, sabendo que, apesar dos recursos significativos que receberia, perderia um dos pilares da equipe. Há quem defenda que o valor poderia ser reinvestido em contratações que reforcem outras posições sensíveis, especialmente diante do calendário apertado e da obrigatoriedade de brigar em várias frentes. Já outros alertam para o risco de desarmar o time no meio, enfraquecendo sua capacidade de criação e desequilíbrio dentro de campo. Imagine a pressão sobre Cuca agora. Além de buscar estabilidade no Brasileirão, ele precisa preparar o elenco para a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, além de manter o foco na defesa do título estadual já garantido. O Galo é campeão do Mineiro em 2025. Se Scarpa realmente sair, será a missão do treinador encontrar alternativas táticas rápidas para ajustar a equipe, manter o poder ofensivo e, acima de tudo, não perder o controle emocional do grupo. Do lado do jogador, a possibilidade inglesa certamente representa um salto na carreira. A Premier League é um destino dos sonhos para qualquer atleta brasileiro, especialmente para um talentoso e experiente como Scarpa. O peso do meio-campo do Galo, porém, é pesado, e a torcida respira junto com ele. Ver Scarpa partir agora poderia gerar revolta, ansiedade e uma sensação de abandono entre os fãs, principalmente se o time continuar patinando na tabela do Brasileirão. O nervosismo se espalha também entre jogadores e staff. Nos últimos jogos, a performance coletiva tem deixado a desejar, com falhas defensivas e dificuldade para construir jogadas com fluidez. A possibilidade de perder o articulador do time intensifica o caos. É um momento de tensão que exige, mais do que nunca, união interna e uma resposta pronta da diretoria para minimizar o impacto esportivo. E se o negócio for fechado? O que virá no lugar? A torcida quer saber se haverá reforço à altura, se o clube optará por promover peças das categorias de base ou se vai tentar repor Scarpa com um nome extracampo. A indefinição coletiva está tornando cada notícia uma pedra atirada contra o vidro. O silêncio oficial, por enquanto, só alimenta essa aura de intriga. Enquanto isso, em BH, o Galo rubro-negro se espanta. Perder a joia antes de encontrar alternativas sólidas seria um erro estratégico. O valor é tentador,
mas o alinhamento de elenco também tem um preço, e muitas vezes é mais alto do que cifras astronômicas. A negociação se desenrola em um tabuleiro de xadrez, cada movimento pode mudar todo o jogo. A diretoria atleticana sabe que está lidando com um ativo valioso. Gustavo Scarpa tem contrato até o final de 2026 e uma multa rescisória considerável. Isso significa que o clube tem margem para negociar com calma, mas também precisa ponderar o impacto de uma negativa, especialmente se o jogador demonstrar interesse em aceitar a proposta inglesa. Afinal, segurar um atleta contra a vontade pode ser um tiro no pé. A história recente do futebol brasileiro está cheia de exemplos onde o desgaste emocional pesou mais que o aspecto técnico. Fontes próximas ao staff de Scarpa indicam que o jogador está dividido. Por um lado, sente-se valorizado no Atlético MG, onde encontrou um ambiente competitivo, torcida apaixonada e um treinador que aposta em sua liderança técnica. Por outro, a chance de atuar na Premier League, em um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, com visibilidade global e salários em libras, balança qualquer um. E Scarpa, aos 31 anos, sabe que pode ser a última grande oportunidade de sua carreira internacional. O técnico Cuca, sabedor de todas essas movimentações, evita falar publicamente sobre o tema. Internamente, porém, já teria cobrado da diretoria uma posição firme e rápida. O treinador teme que o prolongamento dessa novela cause instabilidade no vestiário e afete o rendimento de Scarpa nos jogos decisivos que se aproximam. Cuca é experiente o suficiente para entender que uma saída mal administrada pode gerar ruído até entre os jogadores mais comprometidos com o projeto. Torcedores do Galo, por sua vez, se mobilizam nas redes sociais pedindo a permanência do meia. Campanhas com a hashtag #FicaScarpa tomaram conta do Twitter e do Instagram, com milhares de publicações destacando o papel fundamental que o camisa 14 exerce no atual elenco. Vídeos de lances, gols e assistências viraram munição emocional contra a possível transferência. É um grito coletivo de quem entende que a ausência de Scarpa pode ser a diferença entre um ano morno e uma temporada vitoriosa. Nos bastidores, porém, o que mais pesa não é o clamor popular, e sim a matemática fria. O Galo tem compromissos financeiros a cumprir e não vive um momento de grande bonança econômica. As receitas vindas da MRV Arena e do programa de sócios ainda não atingiram o patamar desejado, e a venda de um jogador valorizado como Scarpa pode aliviar a pressão. Mais do que isso, abriria espaço na folha salarial para possíveis reforços em outras áreas críticas do elenco. Mas negociar Gustavo Scarpa não é como vender qualquer jogador. O meia é peça central do atual modelo tático. Ele flutua entre as linhas, organiza a saída de bola, cria superioridade numérica pelo meio e é o responsável por cobrar faltas e escanteios. Sua saída exigiria mais do que substituição, demandaria reconstrução. E Cuca, embora competente, sabe que isso leva tempo, especialmente com um elenco curto e limitado em algumas posições. Outro fator que deixa a diretoria com a pulga atrás da orelha é o tempo da janela de transferências. Com o mercado europeu já aquecido e se encaminhando para a reta final, cada dia pode ser decisivo. Se o Galo aceitar a proposta, precisa agir rapidamente para encontrar um nome à altura e garantir que não será pego de surpresa. Afinal, os erros cometidos em janelas anteriores, onde reposições demoraram e prejudicaram o desempenho, ainda ecoam nos corredores da cidade do Galo. Enquanto isso, representantes do Arsenal seguem pressionando com contatos frequentes. O clube londrino enxerga em Scarpa uma alternativa inteligente, experiente e de custo acessível para compor elenco com qualidade. Sua versatilidade agrada ao técnico espanhol que comanda os Gunners, e a familiaridade com jogos de alta intensidade pode ser um diferencial em uma temporada onde o time inglês terá compromissos pesados na Premier League e na Champions League. No elenco atleticano, os rumores já causam certo desconforto. Companheiros próximos a Scarpa têm notado um certo distanciamento do jogador, que evita falar sobre o assunto e aparenta estar mais introspectivo do que o normal. Ainda que profissional em campo, o peso das decisões começa a refletir no vestiário. E isso preocupa não só Cuca, mas também os líderes do elenco, que temem perder mais do que um camisa 14, temem perder uma referência. Em meio a isso, o Atlético MG ainda lida com pressões externas.
Empresários, agentes intermediários tentam se posicionar como facilitadores da negociação, esperando lucrar com uma eventual transferência. E isso gera ruído interno. O presidente do clube já teria pedido descrição máxima aos departamentos responsáveis pelas tratativas, mas a informação continua vazando, e cada nova manchete reforça o clima de tensão nos bastidores. Scarpa, por sua vez, segue treinando normalmente. Nos treinos recentes, tem mantido desempenho satisfatório, mas os observadores mais atentos apontam uma leve queda no ímpeto. Não é desmotivação, dizem, mas sim o efeito natural de quem está no meio de um furacão. O jogador ainda não se pronunciou publicamente sobre a proposta, o que só aumenta a ansiedade dos torcedores e a especulação da imprensa. Nos programas esportivos, o assunto domina os debates. Especialistas divergem sobre a decisão correta. Há quem diga que o Galo não pode abrir mão de Scarpa nesse momento crucial do Brasileirão. Outros, porém, acreditam que a proposta é boa demais para ser recusada e que o clube precisa pensar no futuro financeiro. É uma discussão que transcende a bola e atinge diretamente os rumos estratégicos da instituição. Enquanto a diretoria se reúne, o torcedor só quer uma resposta. A expectativa é de que até o fim da semana o clube se posicione oficialmente. Se a venda for concretizada, será necessário um movimento imediato para mostrar ao torcedor que há planejamento, que a perda será compensada, que o time não será enfraquecido. Caso contrário, a sensação será de retrocesso, e em um ano onde o clube já amarga resultados medianos, isso pode ser fatal. Fato é que a novela Scarpa-Arsenal ainda está longe do fim. Os números são tentadores, os bastidores estão fervendo, e a decisão final promete deixar cicatrizes, para o bem ou para o mal. A torcida, a comissão técnica e o próprio jogador sabem que esse é um daqueles momentos que definem temporadas inteiras. Um lance errado agora pode custar muito mais que 3 pontos. Pode custar o futuro. Tudo segue no compasso de espera. O telefone pode tocar a qualquer momento. E com ele, a confirmação de que um ciclo se encerra. Ou então, de que o maestro seguirá regendo os ritmos da massa alvinegra por mais tempo. Até lá, resta ao torcedor cruzar os dedos, e ao clube, decidir com a razão e com o coração. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. A MRV Arena, que há poucos meses foi palco de uma das maiores festas da história recente do Galo com a conquista do Campeonato Mineiro, agora respira um clima de tensão e expectativa. O possível adeus de Scarpa paira como nuvem carregada sobre o céu de Belo Horizonte. A diretoria, pressionada de todos os lados, tenta manter a serenidade para tomar a decisão mais sensata, mesmo sabendo que qualquer escolha terá suas consequências. Nos bastidores, Cuca se isola em conversas com a comissão técnica, buscando alternativas para o meio-campo. Nomes como Bataglia e Zaracho são observados com atenção, mas mesmo os mais otimistas admitem que nenhum deles oferece a mesma leitura de jogo, cadência e precisão nos passes como Scarpa. O problema não é apenas tático. É emocional. A saída de um jogador desse porte muda o clima de um vestiário, afeta a moral da equipe e pode gerar instabilidade num elenco que já não vive seus melhores dias. E, como sempre acontece em momentos de incerteza, especulações começam a tomar conta da imprensa e da internet. Surgem boatos de que o Galo já estaria conversando com possíveis substitutos no mercado sul-americano. Meias colombianos, argentinos e até um nome que atua no México aparecem como alternativas. Mas nenhuma dessas especulações empolga a torcida como empolgava ver o próprio Scarpa com a 14 nas costas distribuindo passes em diagonal. O próprio Arsenal, segundo informações de bastidor, trata a negociação com extrema cautela. O clube inglês já teria enviado representantes ao Brasil para formalizar os termos finais da proposta e entender de perto a situação contratual do jogador. Existe uma pressa natural, típica do mercado europeu, mas também um respeito pelo tempo do atleta e do clube. Afinal, para o Arsenal, Scarpa não seria apenas mais uma contratação, seria uma peça estratégica para a temporada 2025-26. Dentro do grupo de jogadores do Galo, o clima é de despedida não declarada.
Muitos já percebem que, mesmo que a negociação não se concretize agora, o ciclo de Scarpa pode estar chegando ao fim. Conversas nos corredores, olhares mais longos e o peso de um silêncio que diz muito. Há uma sensação de que o jogador já se vê, ao menos em parte, em Londres. Ainda que o corpo esteja em Belo Horizonte, a mente parece flertar com o Emirates Stadium. A torcida, por sua vez, oscila entre a esperança e a resignação. Parte do público tenta se convencer de que a saída pode representar uma nova fase, uma reestruturação necessária. Outros, mais passionais, tratam a possível venda como uma traição ao projeto esportivo. A idolatria a Scarpa não é exagerada, ele conquistou o torcedor com seu futebol eficiente, postura profissional e declarações sempre respeitosas ao clube. Perder esse perfil de atleta em meio a uma temporada irregular é como rasgar o próprio manual de reconstrução. Enquanto o relógio corre, Gustavo Scarpa treina. Vai ao CT, conversa com os preparadores, faz alongamentos, participa das atividades táticas. Mas tudo parece envolto numa bolha. Uma tensão suspensa no ar, como se todos soubessem que há algo prestes a acontecer. A cada passo do jogador, câmeras seguem com atenção. Jornalistas buscam sinais em seu comportamento. E a diretoria cruza os dedos por uma resolução que não arraste o clube para mais uma crise interna. Se a saída se confirmar, caberá a Cuca o papel mais difícil: reconstruir o time em campo e reconstruir a confiança no vestiário. A perda de Scarpa pode ser uma ferida aberta, mas também pode representar uma chance de renovação. A depender de como a diretoria conduzirá o caso, o Galo poderá sair mais forte ou muito mais frágil. No curto prazo, o desafio será manter o desempenho no Brasileiro. Na 11ª colocação, o Atlético MG ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Mas para isso, precisa de regularidade, vitórias e foco. E foco é tudo que um elenco perde quando se vê no meio de uma tempestade de rumores e incertezas. A permanência de Scarpa poderia ser o oxigênio que o time precisa para retomar a estabilidade. Sua saída, por outro lado, pode significar uma queda livre. Resta agora aguardar. As próximas 48 horas serão decisivas. A proposta está feita, os bastidores estão quentes e a resposta precisa vir logo. Seja ela qual for, será uma virada de página. E como toda virada, haverá quem comemore e quem lamente. O futebol é feito disso. E o Atlético MG, com toda a sua história, sabe que momentos assim moldam a alma do clube. Se Scarpa ficar, será saudado como herói. Se partir, terá o reconhecimento de quem vestiu o manto com honra. O que não se pode permitir é que a indecisão corroa as bases de um time que ainda tem muito a disputar. A MRV Arena precisa de protagonistas. E Gustavo Scarpa, até agora, tem sido um deles. E se ele disser adeus, será lembrado. Pelos passes mágicos, pelos gols em jogos grandes, pela postura de líder, acima de tudo, por ter elevado o patamar do Galo. Uma eventual saída não apagará sua história, mas abrirá espaço para que outros a continuem, com a mesma garra, a mesma técnica e o mesmo respeito. Para a torcida, fica a espera. Para a diretoria, o desafio. Para Scarpa, a escolha. E para o Atlético MG, o dever de seguir em frente, com ou sem seu camisa 14. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.